A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar a respeito de um sentimento que causa muita confusão na cabeça das pessoas que vão à igreja e escutam uma palavra tal como essa: Deus, ele não se agrada dos tímidos. Ou algum outro pregador afirmando assim: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Será que isso é verdade? É verdade, sim, os tímidos não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus fala que estes ficarão de fora do reino de Deus. Mas nós precisamos compreender que tipo de timidez é essa que deixará o homem do lado de fora do reino de Deus. Será que é aquela timidez comportamental onde nós temos aquele receio de falarmos em público, aquele constrangimento de estarmos no meio de pessoas que nós não conhecemos? Tem pessoas que confundem com esse tipo de timidez, mas não é esse tipo de timidez que a Bíblia Sagrada se refere. É uma timidez que compromete totalmente a nossa vida espiritual, compromete a nossa missão aqui na Terra, compromete a nossa vida até mesmo secular, no que diz respeito ao profissionalismo, à conquista de algum ideal que nós queremos para a nossa vida, compromete toda a nossa vida, esse tipo de timidez que a Bíblia Sagrada ela reprova. Portanto, nós temos que, primeiramente aqui, eu fiz um breve estudo para vocês, está tudo escrito aqui, eu vou estar seguindo essa pauta aqui para que eu não perca o fio da meada daquilo que eu escrevi aqui, para que você compreenda melhor o tipo de timidez, qual o tipo de timidez que é reprovável diante da Bíblia Sagrada. Bom, primeiramente eu quero começar por aqui, vamos começar pela própria palavra de Deus, no versículo que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8 está escrito assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas esqueçamos essa lista aqui e fiquemos apenas com a palavra tímidos, como escrito aqui em Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu não vou entrar em detalhes a respeito desse lugar que arde com fogo e enxofre, mas um lugar bom não é. Um lugar de trevas, um lugar de sofrimento, enfim, não é o céu, não está se referindo ao céu. Muito pelo contrário, aquilo que exclui o ser humano completamente do céu. Se a palavra de Deus está falando aqui que os tímidos não herdarão o reino de Deus, ou seja, mas sim este lugar com fogo e enxofre, é porque é verdade, a não ser que você não crê na palavra de Deus. Se nós cremos na Bíblia Sagrada, temos que aceitá-la como está escrito aqui, como Deus a transmitiu a cada um de nós. Se a palavra de Deus fala que os tímidos ficarão de fora do reino de Deus, é porque ficarão de fora do reino de Deus. Então cabe a nós analisarmos que tipo de timidez é essa que Deus reprova, que tipo de timidez é essa que a Bíblia Sagrada condena, que tipo de timidez é essa que pode deixar o ser humano do lado de fora do reino de Deus. Bom, para começarmos aqui, o dicionário da língua portuguesa revela que a palavra timidez significa um embaraço diante das pessoas, um acanhamento da parte das pessoas diante de uma situação que a intimida, que a constrange. Uma insegurança, um receio. Isso é timidez segundo o dicionário da língua portuguesa. Uma insegurança, um receio, sabe aquela timidez que a pessoa tem como um traço de personalidade fraco diante do enfrentamento em falar diante de um público? Pois é, isso aí é extremamente normal, tá, gente? Isso aí é totalmente normal. É extremamente normal diante dos olhos de Deus. Portanto, não é esse tipo de timidez que é condenável diante da Bíblia Sagrada. Deus jamais vai condenar uma pessoa pelo fato dela ser tímida. Puxa, eu não consigo falar em público, eu fico inseguro ou insegura quando eu estou ao redor de pessoas, diante de pessoas que eu não conheço. Sou convidado para uma festa, fico tímido ali diante daquelas pessoas tudo me olhando, esperando alguma coisa de mim, esperando que eu faça um discurso. Não, gente, não é esse tipo de timidez que a Bíblia Sagrada reprova. Claro que não, Deus ele não é injusto. Então, se não é esse tipo de timidez, como um traço específico de personalidade, que tipo de timidez, afinal de contas, a Bíblia Sagrada está se referindo aqui? É sobre isso que eu quero falar para vocês. Bom, já ficou claro aqui com vocês que os tímidos não herdarão o reino de Deus e não está se tratando, repito, de um traço de personalidade da nossa parte. Muito pelo contrário, está se tratando de algo voluntário da nossa parte. Essa timidez como traço de personalidade da nossa parte não é algo que nós promovemos, não é algo que nós voluntariamente
promovemos voluntariamente, fazemos. Não, isso acontece. Cada pessoa, uma pessoa é tímida, outra é extrovertida. Isso aí não é uma programação da pessoa. Ela nasce com aquele traço de personalidade. E ela desenvolve aquilo durante a vida toda, né? Ela vai praticando aquilo durante a vida toda, praticando no sentido assim de um modo natural. Mas essa timidez, a começar aqui para que você compreenda, essa timidez que a Bíblia Sagrada reprova aqui, é uma timidez provocada voluntariamente pelo nosso livre-arbítrio. E eu vou mostrar para vocês. Bom, a timidez, eu escrevi aqui, a timidez bíblica, ela é pecado, porque ela é resultado da soma, basicamente, de 3 sentimentos que Deus reprova em nós. Eu vou repetir para vocês. A timidez bíblica, ela é pecado, porque ela é a soma de 3 sentimentos que forma essa timidez e que Deus, ele reprova. Que sentimentos são esses? São 3 sentimentos básicos: a covardia, a preguiça e o desinteresse. Então, essa timidez que a Bíblia Sagrada se refere aqui e que Deus reprova e que atrasa a nossa vida espiritual e que nos priva de conquistas maiores na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, essa timidez bíblica, ela é formada desses 3 sentimentos: a covardia, a preguiça e o desinteresse. E esses 3 elementos aqui é que formam a timidez. Por exemplo, covardia. A covardia é o quê? A covardia é você não enfrentar os perigos. Você vai muito bem em determinada situação, mas quando envolve um embate, um perigo, um grande desafio, a pessoa ela retrocede. Ela só vai para frente se ela encontrar um caminho livre de obstáculos, um caminho livre de desafios, um caminho livre de inimigos, um caminho livre de ameaças. Pois é, esse tipo de covardia, ele é um dos elementos que compõe a timidez bíblica que Deus reprova. Por quê? Se você é uma pessoa covarde, como é que você vai conquistar as coisas na vida? Se você é uma pessoa covarde, como é que você vai fazer a obra de Deus? Como é que você vai cumprir o teu chamado, uma vez que no cumprimento daquilo que Deus nos chama a ser feito, exige-se muita coragem. Exige-se coragem para enfrentar as ameaças, exige-se coragem para pregar a palavra do Senhor, exige-se coragem para afirmar ou dizer alguma coisa que Deus está ordenando ser dita para determinada pessoa. A pessoa ela age com covardia, então ela não consegue executar aquilo que Deus colocou nas mãos dela para ser feito. E isso não vale somente para a vida espiritual não, mas também para a nossa vida pessoal. Uma pessoa covarde, ela foge de todo tipo de situação perigosa, de todo tipo de ameaça. Então ela acaba se recolhendo em algum tipo de refúgio, entregando a vitória na mão do inimigo, não conseguindo ir para frente e conquistar aquilo que ela quer conquistar, porque simplesmente ela não tem coragem de enfrentar situação alguma na sua vida, não tem coragem de estar face a face com um desafio, com uma ameaça, com um problema. Na vida é assim, nós temos que enfrentar ameaças, nós temos que enfrentar problemas sim, e para isso nós temos que ter muita coragem de passar por cima desses problemas, de enfrentarmos esses problemas para nós alcançarmos lá do outro lado aquilo que nós queremos. Então a covardia é um dos elementos que compõe a timidez. Outro sentimento, como eu citei aqui, a preguiça. A preguiça também é altamente reprovada por Deus. E a preguiça é o segundo elemento que compõe a timidez. A preguiça. O que é a preguiça? É a pessoa se recusar a enfrentar dificuldades e trabalho. É a pessoa que não quer enfrentar dificuldades. A semelhança do covarde que não enfrenta ameaças, não enfrenta o perigo, aquilo que lhe ameaça, o preguiçoso ele não enfrenta nada daquilo que lhe vai causar trabalho. Nada daquilo que vai exigir perseverança, nada daquilo que exige uma firmeza de espírito para que ele se mantenha trabalhando até vencer os obstáculos. O preguiçoso, ele gosta de uma vida fácil. O preguiçoso é aquele que encontrou dificuldade, ele já não quer fazer mais. Não é nem ameaça, não se trata de ameaça, como no caso do covarde, que enfrenta ameaças, desafios. Mas o preguiçoso, ele não quer dificuldade em área alguma da sua vida. No seu caminho, ele não quer encontrar dificuldade. Ele não gosta de nada que exija esse trabalho. Então, ele acaba não executando a sua missão. A missão que Deus colocou na vida dele.
os sonhos que ele quer realizar. Puxa vida, está muito difícil, vou abandonar, vou largar a mão. Então a pessoa acaba não saindo do lugar. Deus não pode confiar a vida de um preguiçoso uma grande missão, porque sabe que ele não vai fazer, porque toda missão que Deus coloca nas nossas mãos exige-se muito trabalho, exige-se perseverança, exige-se nós enfrentarmos as dificuldades e prevalecermos sobre essas dificuldades. Então, aquele que é preguiçoso não pode também conquistar nada, o que é preguiçoso não pode cumprir sequer a vontade de Deus para a sua vida. Todo preguiçoso é frustrado, porque ele só fica na área do desejo, ele só fica na área do sonho, mas nunca realiza os seus sonhos. Todo preguiçoso é frustrado. E o último elemento que compõe a timidez reprovada por Deus aqui é o desinteresse. Não tem coisa pior do que uma pessoa que não tem interesse em nada, a não ser os seus próprios interesses. Parece ser contraditório aquilo que eu estou falando, mas quando eu falo interesse, desinteresse, eu estou querendo dizer desinteresse naquilo que tem valor para a vida dela. Deus não pode confiar também uma grande missão na vida de pessoas desinteressadas, pessoas que só são desinteressadas dos valores eternos, mas interessadas somente nos seus próprios interesses materiais, os interesses egoístas. Uma pessoa desinteressada, tudo que você coloca nas mãos dela para fazer, ela faz de qualquer jeito, porque ela não tem interesse em administrar bem aquilo que lhe foi colocado às mãos. Uma pessoa desinteressada, tudo que você coloca para ela fazer, tudo que você coloca nas mãos dela, a pessoa desinteressada, ela vai fazer as coisas empurrando com a barriga. É uma pessoa que não se dedica, é uma pessoa que não aprimora o seu trabalho. Então, a pessoa, ela só busca seus próprios interesses. Já prestou atenção? Eu coloquei até uns exemplos aqui. No Rio de Janeiro, as pessoas acordam às 3 da manhã, pegam o metrô, vão para o trabalho e voltam para casa às 11 horas da noite para acordar novamente às 3 da manhã. Muito tempo atrás eu vi uma reportagem dessa na televisão. E isso acontece até hoje no Rio de Janeiro. Por que as pessoas têm disposição de acordar às 3 da manhã? Porque elas têm um interesse no seu salário. Sem um salário, elas vão passar fome. Sem um salário, vão passar fome. Vi também uma reportagem aqui mesmo que aconteceu aqui em Campo Grande, uma avó que entrou no meio das chamas, numa casa pegando fogo, para salvar o seu neto. Ela sofreu diversos graus de queimadura no corpo, conseguiu sobreviver, mas ficou totalmente deformada, mas ela enfrentou. Qual era o interesse máximo daquela avó? Logicamente, a vida do seu neto. O que eu estou querendo dizer é que nós, seres humanos, nós nos empenhamos somente naquilo que temos interesse, nos empenhamos com força. Mas nós temos que ter interesse também naquilo que vem da parte de Deus. E o desinteressado, ele está totalmente desqualificado para a obra que Deus tem para a vida dele. Ele não pode realizar grandes coisas para Deus, se é que vai realizar alguma coisa devido ao seu desinteresse. Então esses três elementos eu quero que você saiba. A covardia, a preguiça e o desinteresse é o que formam a timidez. Timidez não é essa timidez bíblica ela é um pouco semelhante àquela timidez de personalidade. A pessoa ela não se envolve em determinada situação, mas no caso bíblico não se envolve não no mesmo nível de uma timidez de personalidade, como traço de personalidade, mas no sentido de covardia, de preguiça e desinteresse. A pessoa é covarde diante daquilo que Deus tem para ela, a pessoa é desinteressada, a pessoa é preguiçosa, e uma pessoa dessa não realiza coisa alguma na vida. Muito menos na vida espiritual. Deus não pode confiar nada nas mãos dessas pessoas. Então faça uma análise sobre a sua própria vida. Se esse tipo de timidez faz parte da sua vida, cabe a você, uma vez que não é um traço de personalidade, cabe a você acabar com esse tipo de timidez. Porque esse tipo de timidez também pode te comprometer grandemente na tua própria vida profissional, em tudo aquilo que você quer realizar na sua vida. Eu quero fazer uma faculdade, mas na primeira dificuldade você retrocede. Na primeira dificuldade você abandona, você fecha a faculdade. Por quê? Porque você é preguiçoso. O preguiçoso, lembre-se, ele não quer enfrentar dificuldade, ele não quer ter trabalho com nada. Eu quero ser um grande pregador, mas diante da primeira ameaça de crítica sobre a sua pregação, você já se acovarda, porque o covarde ele não enfrenta ameaça, ele não enfrenta os inimigos, ele tem medo, ele não enfrenta. Eu tenho uma grande obra que Deus passou para eu fazer, mas eu não tenho muito interesse naquilo não. Bom, aí você não vai conseguir realizar nada. E isso também envolve a nossa vida pessoal, profissional e qualquer área da nossa vida, não esqueça disso. Então, esta é a timidez que a Bíblia reprova.
Até coloquei aqui que as batalhas espirituais, ou seja, as coisas espirituais exigem muito mais do que as coisas terrenas. Por isso nós temos que mudar essa timidez usando os meios que Deus nos deu. Oração, estudo da palavra de Deus, uma vida em Deus. Só assim a gente vai acabar com essa timidez. Pela própria fé na palavra de Deus, nós vamos criando virtudes, qualidades que vão superar esse sentimento de covardia, esse sentimento de preguiça e de desinteresse na nossa vida. Acabe com a timidez, não seja tímido e você vai longe na sua vida. Fique com Deus.